Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero te explicar sobre os riscos de você ganhar dinheiro ou muito jovem ou muito rápido na sua primeira tentativa, no seu primeiro empreendimento, de forma astronômica, né? Daquele jeito que você sai de uma vida extremamente apertada para uma vida extremamente rica, sem ter um processo de uma hora para outra. Eu vou te mostrar o porquê que isso é tão arriscado, porquê que você vê tanto jogador de futebol que ganhou milhões chegando nos 40 anos de idade quebrado e tendo que pedir favor, tendo que trabalhar numa comissão técnica, ganhando 4, 5 mil e devendo até as cuecas. Então, para poder fazer sentido, você precisa ficar até o final para entender os 3 motivos, porque o último motivo é o que mais faz sentido para essa realidade, é o que mais vai deixar tudo claro para você. E durante esse vídeo está passando aqui na tela para você algumas filmagens que eu fiz semana passada lá em Varsóvia, aqui na capital da Polônia. Hoje eu estou na cidade de Łódź, né, que é 1h30 de trem. E eu fiz essas filmagens ali semana passada, peço até desculpa, né, porque no último vídeo deu um bug ali na edição e a partir dos 16 minutos a imagem ficou travada, né, mas o áudio continuou normal, então a mensagem foi passada ali normalmente, né? E se você tem mais interesse em saber como é o dia a dia aqui na Europa, é uma vida de um nômade digital, lá no meu Instagram, Liberdade de Negócios, eu mostro mais ali em tempo real, coisas do dia a dia, faço videozinhos curtos, mostro coisas comuns, né, como academia, mercado, ruas, prédios históricos, algumas curiosidades e também trato bastante sobre business, falo sobre o nomadismo digital, empreendedorismo, marketing digital, respondo as caixinhas de pergunta, então te convido também a acompanhar o trabalho lá no Instagram, porque tem bastante conteúdo bom também. Vamos lá, pessoal, qual que é o grande risco de você ganhar dinheiro cedo? Eu separei aqui 3 motivos que vão fazer muito sentido. É claro que esse vídeo não está condenando riqueza nem nada do tipo, né? Olha o nome do canal, Liberdade de Negócios, é um canal de um empreendedor, é um canal de uma pessoa que busca todos os dias aumentar os seus ganhos, porém, como eu já vivi um pouquinho, como eu já tive altos e baixos também, eu consigo trazer aqui com um pouco da minha experiência algumas questões que com certeza vão te ajudar. E o primeiro motivo, né, o primeiro perigo da pessoa que ganha dinheiro ou muito jovem, né, igual você vê às vezes um guri do marketing digital com 19 anos de idade vai lá e pum, tá ricaço. Ou então um cara que no primeiro empreendimento dele vai e dá aquela sorte de acertar tudo redondinho. O primeiro motivo é esse, a ideia do toque de Midas, né? Aquela ideia de achar que você encostou o dedo, vai virar ouro. Porque o cara não experimentou o fracasso, a derrota. E a gente aprende muito também quando a gente está perdendo. Volto a dizer, não é que eu estou aqui querendo romantizar a derrota, romantizar a dificuldade. É claro que a gente tem que sempre buscar o melhor, buscar ganhar mais, buscar viver mais confortável, realizar os sonhos. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava hoje vivendo como nômade digital. Então, eu realmente apoio isso. Só que a gente tem que reconhecer que a derrota também ensina bastante. Então, o cara, quando ele começa e logo de cara acerta tudo, vai lá, faz um vídeo, pum, o vídeo viraliza. Vai lá, faz uma estratégia de vendas, pá, vendeu pra caramba. Ganhou um monte de seguidor, ganhou dinheiro demais. Esse cara começa a achar que tudo que ele vai fazer vai virar ouro. Ele fica com esse complexo de Midas, ele acha que ele encostou o dedo, vira ouro. E o que isso traz de ruim? O cara começa a ficar um pouco arrogante, o cara começa a ficar descuidado também. Então ele começa a cada vez menos se dedicar, porque ele tem essa ideia de que qualquer coisa que ele vai jogar vai dar boa. Qualquer estratégiazinha que ele fizer vai dar certo. E o cara ficando descuidado nos negócios é pedir para se ferrar. Porque do mesmo jeito que você pode rodar uma campanha, colocar 1 milhão ali de tráfego, e esse 1 milhão trazer ele 5 milhões de volta, também pode acontecer de ficar elas por elas, botar 1 milhão e vender 1 milhão, como pode acontecer também de você botar 1 milhão e vender 400 mil e sair num prejuízo de 600 mil. Então, quando o cara está com esse excesso de confiança, baseado simplesmente num ego, baseado simplesmente em algo mental e não em algo que faça sentido, né? Como, por exemplo, um lutador que treinou pra caramba, seguiu a dieta à risca, fez o melhor dele. É claro que ele vai estar confiante pro dia da luta, mas é baseado
em algo que ele fez. Ele tem uma base para estar com esse excesso de confiança. E ele precisa disso para ganhar a luta. Mas às vezes um empreendedor que fez tudo pelas coxas, só porque deu certo uma, duas vezes, ele não tem um verdadeiro motivo para ter essa confiança toda, mas ele vai ter, porque tudo que ele tentou até então deu certo. Aí o cara começa a ficar descuidado, começa a investir mais, achando que sempre vai dar retorno, começa a ficar preguiçoso, fazer de menos, até o dia que vem e toma um prejuízo. Então esse é o primeiro problema do cara que acerta de primeira. Ele fica preguiçoso, ele não faz tudo que tem que fazer e ele ainda fica viciado em números muito altos, né? Então o cara viraliza um vídeo, aí depois ele faz um outro vídeo que dá 30 mil visualizações e ele fala, nossa, que pouco, tô desanimando de produzir conteúdo, sendo que na verdade 30 mil é visualização pra caramba, mas o cara ficou mal acostumado com aquele milhão, porque ele já chegou de cara no milhão, ele não passou por um processo de ter 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 1 milhão. Ele foi direto. Aí depois ele ainda está tendo um ótimo resultado, mas mentalmente ele está ali depressivo, desanimado, porque ele está achando que 30 mil é pouco, sendo que, cara, 30 mil é um estádio de futebol, né? Então se você tem um vídeo com 30 mil visualizações, é como se um estádio de futebol inteiro tivesse assistido ali o teu vídeo. Então, esse é o primeiro motivo que você tem que tomar cuidado quando você ganha dinheiro muito cedo. O segundo motivo é aquele clássico do atleta. O rapaz está lá vivendo aquela realidade apertada e tal, às vezes morando ali numa comunidade, indo treinar de bicicleta e, de repente, um olheiro descobre o garoto jogando naquele clube que ele ganhava um salário mínimo na base, ou então, numa Série B, e contrata o cara. Aí esse guri sai direto do um salário mínimo para 100 mil reais por mês. E a gente sabe que o brasileiro médio não tem educação financeira, o colégio não te prepara para questões de dinheiro, para questões de empreendedorismo, para questão de organização. E aí o rapaz, que não teve nada de instrução, pula de 1.000 para 100 mil, de um mês para o outro. E esse cara, com 100 mil na mão, ele vai usar muito desse dinheiro. Ele não vai pegar e, por exemplo, vou sair do meu quartinho aqui na comunidade e vou pegar um AP de 2 quartos ali, um pouquinho para baixo. Não, ele está ganhando 100 mil. Quem ganha 100 mil não faz isso. Quem ganha 100 mil faz o quê? Vai para uma cobertura. Aí ele já vai querer alugar próximo ali da onde tem os outros jogadores do time, né, para estar na resenha com os caras, aí já não é no prédio mais barato, aí quando vai ver o cara já está pagando 15 conto ali por mês no aluguel de cobertura, isso se ele não comprar financiado. Aí ele vai e percebe que os jogadores ali do clube da Série A estão chegando no treino com carrão importado, então ele não vai querer pegar e comprar um carro popular. Ele não vai comprar um Gol, não vai comprar um Polo, não, ele vai querer comprar um carro no patamar dos colegas de trabalho. Só que ele ganha 100 mil por mês, então não dá ainda para ele comprar à vista. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar 50 mil, vai dar de entrada e vai assumir um parcelamento de um carrão de 300 mil ali, porque é o que ele vê os outros caras que já têm 30 anos de idade e 12 anos de profissional fazendo, e ele vai querer fazer também. E qual que é o grande problema disso? O cara se acostuma a viver um estilo de vida extremamente caro. Ele se acostuma com a cobertura na Barra da Tijuca, com o Jaguar na garagem, com as altas baladas do Rio de Janeiro, que tem jogador do Flamengo, que tem artista da Globo, e isso não vai ser para sempre, porque o jogador de futebol, o lutador, o jogador de basquete, ele tem uma carreira curta. Não é igual um médico que pode ter 60 anos de idade e tá bombando na cidade, porque tem uma credibilidade enorme. Não, o jogador de futebol chegou nos 30, ele já está começando a pensar no encerramento da carreira, em torno dos 35, 36. Então, é uma carreira relativamente curta. Se o cara não se planeja desde o começo, quando chegar lá na frente, às vezes o hype dele já passou, porque às vezes o cara conseguiu um bom contrato, mas ele não rendeu tanto. Aí ele já é emprestado para um time de Série B e o cara já some, ninguém mais lembra dele. É muito difícil o cara conseguir ter um segundo auge, né? Até o Khabib Nurmagomedov, o ex-lutador de MMA, ele falava, né, que nenhum lutador tem 2 auges, né? Às vezes o cara se reinventa e aprende a lutar com aquilo que ele tem no momento, mas não necessariamente é um segundo auge, né? O auge você tem um.
Então, assim, como o cara foi o maior da história na categoria dele, a gente tem que ouvir o que ele está falando, né? E a mesma coisa no futebol. Então, às vezes, o cara é contratado, faz uma temporada boa, cai de rendimento, daqui a pouco ele some, aí às vezes é vendido para um país lá que ninguém assiste o campeonato dos caras, e daqui a pouco ele volta para o Brasil com 29 anos de idade, jogando na Série B, num padrão de vida muito abaixo daquele que ele estava acostumado. E muitas despesas que o cara começa a fazer no período que ele está ganhando muito, não dá para o cara cortar de uma hora para outra. Então, por exemplo, vamos supor que o cara tá ali ganhando muito bem, aí ele começa a viajar, começa a frequentar bons restaurantes. Isso é coisa que de uma hora para outra você para de fazer, porque não é uma conta, né? O restaurante você consome aquilo que você comeu, é só não ir naquele restaurante, é só não fazer uma viagem. Mas financiamento de mansão, né? Que às vezes o cara se empolga e financia uma mansão lá de 2,5 milhões no condomínio fechado. Financiamento de carro, até mesmo algumas dívidas que o cara contrai com o tempo também. Isso aí é o tipo de coisa que o salário do cara cai e não tem o que ele possa fazer no mês seguinte. Pode até tentar vender, pode até tentar renegociar, mas perde muito dinheiro. Então o cara fica com hábitos muito caros e depois, quando cai o rendimento dele, ele não sabe viver com esse valor menor, né? Porque ele aprendeu a viver com 100 mil, agora que ele ganha 20, ele está todo endividado, porque ele simplesmente foi de 0 a 100 muito, mas muito rápido. E aí isso conecta totalmente com o terceiro motivo, que é não ter um processo de aprendizado. Então o cara que, por exemplo, enriquece através ali da prestação de serviço, através de uma loja, né, de um comércio, seja online, seja presencial, o cara sobe degrau por degrau. Então vamos supor, um cara que enriqueceu através da medicina. Cara, primeiro ele teve que estudar 7, 8, 9 anos de medicina. Já é um estudo longo. Aí quando ele começa a exercer a profissão, ele já não é mais um garotinho, já é um adulto formado. E aí ele vai começar tirando plantão, aí depois, sei lá, depois de um tempo ele pode vir ali fazer a especialização dele, aí já vai ter 30 anos, aí ele abre uma clínica, aí começa a acumular cliente, é passo a passo, né? Então às vezes o cara vai estar ganhando seus 30, 40 mil com a medicina com 30 anos de idade, 32, 35. Mas olha o tamanho do processo, ele está desde os 18 na jornada dele. A mesma coisa, um cara, sei lá, trabalha um editor de vídeo, um gestor de tráfego, um copywriter, um programador, um desenvolvedor de landing page, de página de venda ali para o marketing digital. É um cliente aqui, outro cliente ali, outro cliente lá. Então é reunião após reunião. Aí o cara aprende a vender, o cara aprende a prospectar, o cara aprende a negociar, ele aprende a prestar serviço, ele pega indicação, ele vai se tornando conhecido. Então o cara vai criando uma base sólida. Conforme ele cresce, ele aprende cada vez mais, porque ele precisa primeiro aprender para daí crescer. Então ele aprende um pouco, cresce mais um pouco, aprende mais um pouquinho, cresce mais. Até aquele influenciador, se eu não me engano, ele fala de investimentos, né? O tio Uli, ele fala isso, né? Que é como se fosse uma canoa, né? De um lado você tem o remo do conhecimento e do outro você tem o do trabalho, da ação, né? Então você não pode nem ficar só estudando a vida inteira, porque é como se você estivesse remando só com um remo, né? Aí vai ficar dando volta. E nem também só trabalhar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Né? Quando você está numa canoa, você tem que usar os dois remos para você poder ir para frente. Então é trabalhar e estudar, os dois têm que estar juntos, né? Então o cara que cresce de forma progressiva é isso, ele ganha estrutura, ele ganha conhecimento, ele ganha contato, ele ganha experiência. Então mesmo que lá na frente as coisas deem errado, esse cara chegou lá em cima com educação financeira, com conhecimento. Então, provavelmente o business do cara parou de funcionar, porque às vezes a profissão caiu, às vezes, enfim, teve alguma grande mudança no mercado, mas ao longo dos anos, o cara que tem educação financeira, ele montou uma baita de uma reserva, ele tem muito conhecimento, ele já tem às vezes uma segunda empresa que ainda está bem lucrativa, ele pode simplesmente focar nela, ele já tem às vezes tanta experiência que ele pode dar palestra, pode dar consultoria,
pode montar o curso dele. Então o cara tem bagagem. E outra, quando você vai crescendo passo a passo, raramente você vira um cara muito gastão. Porque é que nem eu falei, o cara que estava ganhando 1.000 e passa a ganhar de repente 100 mil reais, ele pega e vai do quartinho da favela para cobertura na Barra da Tijuca. O cara que vai do 1.000 pro 3.000, pô, beleza, agora eu posso sair da favela, mas eu vou no máximo numa kitnet, é o que cabe no meu bolso. Aí depois o cara tá ganhando 5, aí ele faz um pequeno upgrade para um apartamentinho de 1 quarto. Aí daqui a pouco o cara tá ganhando 10, aí pô, agora já dá para ficar, né, num bairro que eu gosto um pouquinho mais, num AP de 2 quartos. Então o cara vai pouco a pouco ali melhorando, e até que chega um momento que ele fala, cara, na moral, esse apartamento aqui que eu tô, tá bom, não precisa mudar de novo. Eu já passei por isso, eu tenho gente que, eu tenho proximidade que também já passou por isso, que hoje poderia estar morando ali num baita num condomínio fechado, e o cara tá lá de boa no AP de 2 quartos dele. Por quê? Porque ele viu que é o suficiente. Mas o cara que enriquece de forma relâmpago, ele não passa por esse processo de tipo pobre, média baixa, média alta, rico, milionário. Ele vai direto do 0 ao 100. Então ele acha que para ele estar de boa, ele tem que estar no topo do mundo. E quem sobe aos poucos, ele vê que não é bem assim. Então eu conheço muita gente que tem ótima condição financeira e mora em apartamento, nada demais, dirige carro popular. Conheço milionário que nem carro tem, porque mora em capital, pega Uber, pega táxi e se vira muito bem sem ter que dirigir, procurar vaga para estacionar. Conheço nômades digitais também, que você vê o cara aí com uma camisa branca, uma calça jeans, uma mochilinha e o cara tem múltiplos milhões. Então quem vai de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, ele vai acumulando muito conhecimento, vai criando uma estrutura muito mais sólida e esse cara tende a não quebrar. É que nem eu falei, até quando o business do cara para de funcionar, às vezes o cara já tem tanto dinheiro guardado que pode até ficar de boa. E geralmente esse cara vai ter sempre uma segunda renda, entendeu? Sempre uma consultoria, uma coparticipação, nem que seja um sócio minoritário num outro business ali que ele contribuiu no começo. Sempre vai ter uma outra fonte de renda. Então, isso é algo que o cara que enriquece de forma rápida não tem. Então, esses são os 3 perigos que você tem quando você vai de 0 a 100 muito rápido. Achar que tem um toque de Midas, tudo que você vai fazer vai dar certo, aí fica descuidado, aposta alto e perde tudo. Começar a viver uma vida muito cara, que não vai dar para ser mantida em períodos ali de vaca magra. Eu sei que tem muito coach que fala, tem que sempre sonhar em ganhar mais e tal, não é diminuir o quanto você gasta, e sim aumentar o quanto você ganha. Só que isso é discurso de empreendedor de palco, tá? Porque, beleza, é claro que você tem que estar buscando ali ganhar mais, só que nem sempre isso vai acontecer. Tem vezes que você ganha, tem vezes que você perde, né? Então, é até uma das coisas que eu ensino lá no meu curso do Liberdade de Negócios. No módulo de liberdade financeiro, eu bato muito na tecla da reserva de emergência e também na tecla de você viver alguns degraus abaixo do que quanto você realmente ganha. Porque caso você tenha algum imprevisto, caso o negócio passe a render menos ou simplesmente parou de funcionar de vez, você tem dinheiro guardado, você tem tempo para poder respirar, você tem ali uma previsibilidade. Eu também ensino muito a questão de uma segunda renda, né? Então você precisa ter ali também uma segunda fonte de renda para caso dê errado ali na primeira, você ter a segunda e conseguir se manter ali com ela. Então imagina, você tem uma estrutura sólida, você tem reserva, você tem 2 negócios, se um der errado você tem o outro, você tem um custo de vida baixo, então você está ganhando 15 mil, mas o teu aluguel é 1.500, então mesmo que caia de 15 mil para 5, você ainda consegue viver tranquilamente sem entrar em dívida, sem entrar em desespero. Então é por isso que eu falo que é muito necessário o cara ter esse processo de aprendizado, para ele ter uma estrutura sólida, à prova de fogo, para que ele não se quebre, para que os imprevistos da vida não derrubem esse cara. Às vezes vai ter aquele ano que o cara não vai ganhar tanto, mas vai continuar tranquilo, dormindo bem, morando tranquilo, comendo muito bem, porque o cara se preveniu. Então eu realmente acredito que esse é o melhor caminho para quem está buscando enriquecimento consciente. Eu sempre falo aqui do nomadismo digital, de morar fora e tal, mas eu sempre falo que isso é a cereja do bolo. Primeiro você tem que fazer toda uma estrutura para você daí depois se presentear
com essa questão de poder ir para fora, viver a vida viajando enquanto você trabalha através do computador, com uma estrutura sólida, porque senão, se você viaja aí pelo mundo sem ter uma estrutura planejada, organizada, qualquer imprevisto que tenha, a tua viagem vira um gasto, vira um pesadelo, você começa a entrar em dívida, não aproveita, tem que voltar de última hora e paga uma passagem cara pra caramba e quebra. Então, tudo na vida tem que ser com organização. E esse benefício é algo que o cara que sobe degrau por degrau aprende. E o cara que tem uma ascensão meteórica, geralmente, não. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que esse vídeo sobre educação financeira prática, né, por mais que a minha graduação seja em marketing, não em algo relacionado à economia ou finanças, espero que um pouco da minha experiência de vida, das minhas leituras, tenha sido útil para ti, trazendo essas questões práticas da vida e da parte financeira. Se você quer aprender mais sobre liberdade econômica, geográfica e emocional, nomadismo digital, trabalhar pela internet, tem aqui embaixo o link do meu treinamento Liberdade e Negócio. Você clica aqui, está no comentário fixado no topo. Clicando nele, você entra lá no site, tem todas as informações. Comprando ali, você tem acesso imediato pelo e-mail. Se inscreva aqui no canal caso tenha gostado do vídeo também. Deixe nos comentários o que você achou, tua opinião é muito importante. E até o próximo vídeo.